Olá, pessoal. Continuando aqui com o surgimento da Bíblia, do Conrad Smith. Vamos agora lá para a página 239, destacar mais alguns trechos, né? Existe uma passagem ali que Jesus está na sinagoga, ele está lendo um trecho do rolo de Isaías. E ele diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, enviou-me para proclamar a boa nova aos pobres, para proclamar liberdade aos prisioneiros, aos cegos, para que voltem a ver, para colocar arruinados em liberdade, para proclamar o ano do jubileu do Senhor. Lucas 4:18. Bom, a questão é que se a gente vai lá no Isaías, que seria possivelmente ele está combinando duas passagens de Isaías, que é Isaías 61, versículo 1, e Isaías 58, versículo 6. Então não é uma passagem só, são duas passagens que estão sendo combinadas, tá? Então, nesse sentido, quando você combina as duas, já fica bastante próxima do texto que está aqui. Quer dizer, a ideia de que não existe essa passagem, então tudo é fraude. Não, na verdade, é razoável supor que ele combinou duas passagens, né? Tem uma outra passagem, em Lucas 7:22, em que Jesus responde à pergunta de João Batista sobre se é ele o esperado que haveria de vir. Ele diz assim: Ide e informai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é pregado aos pobres, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza comigo. Nesse caso, ele não está citando nenhuma passagem da Escritura. A enumeração daquilo que os mensageiros veem e ouvem resume a atividade de Jesus de tal forma que ela aparece como cumprimento das profecias. Como pano de fundo, nós temos algumas passagens do livro de Isaías. Tá? E também encontramos algo parecido em Qumran, no fragmento 4Q 521, onde diz assim: Então ele cura transpassados e revivifica os mortos. Ele proclama coisas boas para os pobres e pequenos, ele saciará. Os abandonados, ele guiará os famintos e enriquecerá. Esse é o chamado Apocalipse messiânico. Na linha 1 do fragmento é inclusive feita uma referência ao ungido de Deus, ou ungidos de Deus, por não estar claro se é um singular ou se é um plural. A quem se refere esse ungido, não se sabe. Uma referência ao esperado ungido davídico, como Jesus frequentemente é visto no Novo Testamento, não é provável nesse caso, pois dele não se espera na tradição judaica atos como os mencionados no fragmento. Claro está que, em todos os casos, que tanto as expectativas dos proféticos de Isaías quanto de Qumran, elas estão voltadas para Deus e sua ação salvífica, já que aqui ele não significa ungido. Por outro lado, a resposta de Jesus a João, citada acima, é descrito como uma que leva as pessoas, as promessas proféticas de salvação ao cumprimento. Então, veja, tem referência aí a dois textos, né? Tanto Qumran quanto Isaías. Outro ponto aqui que ele chama atenção, por exemplo, ele mostra esses conflitos de Jesus com o sábado, essas restrições alimentares aí de não lavar as mãos, enfim. Diante disso, a pesquisa mais recente, na página 246, reenfatizou que a atuação de Jesus deve ser interpretada dentro do judaísmo e que sua posição sobre os escritos de Israel pode ser explicada no contexto dos discursos judaicos do seu tempo. Ele está dizendo o seguinte, que outros também contestam, flexibilizam trechos da lei. Então, Jesus não é o primeiro a estar fazendo isso. Isso está dentro do judaísmo ali. Continuando aqui, isso não significa que o aparecimento de Jesus
não tenha sido altamente reivindicatória. No entanto, o paradigma e a terminologia usados para explicar essa reivindicação mudaram. O discurso que defende Jesus rompendo, abandonando ou sobrepujando a religião judaica é atualmente considerado como modelo inadequado para descrever a posição de Jesus frente aos escritos de Israel e às tradições judaicas de sua época. Só a contraposição entre Jesus e o judaísmo já é questionável, pois o judaísmo da época de Jesus era altamente diversificado, caracterizado por correntes e concepções. A atuação de Jesus deve ser explicada dentro desse judaísmo pluriforme. Quanto mais a atuação de Jesus tinha por objetivo fazer valer a vontade de Deus estabelecida nos escritos de Israel. No trecho do Sermão da Montanha, isso fica claro, tanto pela introdução, direcionada expressamente para o cumprimento da lei dos profetas, como pelo fato de que Jesus não criticara os próprios textos das Escrituras citados, mas o que os endereçados entenderam desses textos. A esse ele contrapõe um entendimento diferente. Então, Jesus está dentro ali da interpretação dos textos que já era praticada ali na época ali. Não está querendo romper com o judaísmo, nem abandonar, nem nada disso. Aqui é um ponto interessante que ele vai chamar uma referência do James Dunn, o livro, o segundo livro, que já está sendo publicado agora em português pela Paulus, que é Conquistando Jerusalém. Né? Está sendo publicado agora. Então, nesse livro, James Dunn vai dizer o seguinte: após os eventos da paixão, surgiu em Jerusalém uma comunidade cristã, tendo por base o círculo dos 12 discípulos, fundado por Jesus. Então, isso aqui meio que contrapõe aí a multiversal, dizendo que depois do. Se bem que eles falam que é depois de 70, né? Aqui ele está falando que é depois dos eventos da paixão de Jesus, quer dizer, depois dos anos 30. Então, ali se formou ali uma comunidade cristã. Tá? Depois Tiago, Pedro vai ser líder dessa comunidade, Tiago também, o irmão de Jesus, que ele não era Tiago apóstolo, né? Ele se converteu depois de Jesus ressuscitar, Tiago é irmão de Jesus, e acabou morrendo ali em 62. Então vai se formar ali uma comunidade judeus, tá? É uma seita judaica, né? Tá dentro do judaísmo. Só depois, então, principalmente com Paulo, né, que o movimento vai para Antioquia e Chipre e para outras regiões da Ásia Menor. Em relação à ressurreição, né, ele chama assim, diz assim, o credo da ressurreição baseia-se na convicção de que Deus tem um poder sobre a morte, podendo fazer mortos despertarem para a vida. O início dessa visão, surgida na fé judaico-israelita, remonta ao livro de Daniel, Daniel capítulo 12, e Enoque, Enoque capítulo 102. Posteriormente, ela foi ainda melhor desenvolvida em textos judaicos apocalípticos e de sabedoria. Essa convicção se baseia no fato de que os justos e os mártires não permanecerão na morte, mas serão ressuscitados por Deus para uma vida eterna. Então, essa crença daí vai estar mais forte aí quando começar a morrer muito judeu justo, começar a morrer por causa da guerra ali nos Macabeus e tal. Então, esses mártires vai criar um sentimento de, pô, esse pessoal que era justo, temente a Deus, está morrendo, como é que pode? Ah, não, mas o nosso Deus ele é capaz de ressuscitar. Essas coisas começam ali depois da revolta dos Macabeus, já ali no livro de Daniel e no livro de Enoque. Lembrando que o livro de Enoque ele vai ser citado lá na Epístola de Judas, então ele está ali circulando ali entre as comunidades cristãs. E Daniel também, porque Daniel está falando do Filho do Homem, Jesus está o tempo todo falando de Filho do Homem. Então são literaturas
que estão circulando ali nas comunidades cristãs. Tá? Aqui outra passagem que ele fala do Salmo 15. Ele diz assim, que Davi fala assim, eu vi o Senhor por todo o tempo diante de mim, pois ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso se alegrou o meu coração e jubilou minha língua, também minha carne habitará com esperança. Pois tu não abandonarás minha alma no reino dos mortos, nem permitirás que teu santo veja decomposição. Aí ele comenta o seguinte, Pedro vai comentar essa passagem, explicar em seguida que Davi, como poeta do Salmo, não pode estar falando de si mesmo, pois é sabido que ele morreu e que sua sepultura se encontra no nosso meio, ou seja, em Jerusalém. Então, como é que ele diz assim? Que não permitirá que teu santo veja a decomposição. Então, como o profeta Davi tinha falado daquele de sua descendência que se sentaria futuramente no seu trono, essa foi a razão pela qual, prevendo o futuro, ele então falou da ressurreição do ungido. Então, esse Salmo, capítulo 15, Davi estaria já prenunciando a ressuscitação, ressurreição do ungido. Então, Jesus teria ressuscitado e exaltado à sua direita. Para isso é citado o Salmo 109, como aparece em Atos 2,35, que no cristianismo primitivo era usado com frequência como passagem da Escritura sobre a exaltação de Jesus. A confissão acima, em 1 Coríntios 15, fala que a morte de Jesus morreu pelos pecados da humanidade. E isso está no horizonte dos escritos de Israel. No Novo Testamento é frequentemente atestado que Jesus morreu pelos pecados das pessoas, tendo dessa maneira possibilitado uma nova relação com Deus. Também esta convicção é relacionada com os escritos de Israel, permitindo que sejam compreendidos de uma nova forma. Uma declaração importante sobre isso se encontra em Paulo, em Romanos 3,25, onde ele diz assim: Deus designou Jesus Cristo como um lugar de graça, através da fé em seu sangue, para a demonstração de sua justiça, com a finalidade de redimir os pecados outrora ocorridos. Essa expressão lugar de graça também se encontra na Septuaginta, no Levítico 16. Em referência ali à Arca da Aliança. De acordo com Paulo, Romanos 3,25, provavelmente faz uso de uma tradição já existente antes dele, que Jesus foi esse lugar de graça. A expressão em seu sangue, fé em seu sangue, mostra que a morte de Jesus ocorre a purificação dos pecados. Então, veja, ele está mostrando aqui, primeiro, que já está sendo anunciado por Davi, e segundo, que nas escrituras judaicas também já fala a questão da essa essa morte para purificação. Então é isso. Muito obrigado, então.